Caldeira do Diabo, baseada na novela Peyton Place, de Grace Metelius. Estrelando Lola Albright como Constance Mackenzie, Ed Nelson como Michael Rossi, Mia Farrow como Alison Mackenzie, Ryan O'Neill como Rodney Harrington, Barbara Parkins como Betty Anderson, Tim O'Connor como Elliot Carson e Christopher Connolly como Norman Harrington. Versão brasileira AIC São Paulo. No caso do povo versus Rodney Harrington, o promotor público John Fowler convocou Betty Anderson para depor. O promotor sabe que Betty poderá ser uma valiosa testemunha para a defesa. Por isso a intimou antes, para anular essa possibilidade. Senhorita Anderson, declarou que na noite de 16 de julho, quando ele chegou ao apartamento do acusado a fim de interrogá-lo com referência à morte de Joseph Chernak, estava presente. Isso é correto? Sim. Senhorita Anderson, já foi uma vez casada com o acusado Rodney Harrington, não é verdade? Sim, de fato. Mas seu casamento chegou ao final há mais de um ano, não é correto? Sim. E vocês têm saído socialmente desde então? Não. Foi alguma vez ao apartamento dele antes da noite em questão? Não. Entendo. Por favor, quer dizer aos jurados o que motivou a pagar sua primeira visita ao apartamento do seu ex-marido nessa noite em particular? Estava preocupada com ele. Por quê? Eu não sei. Estava empregada no Hospital dos Médicos nesse tempo, não é correto? Sim. Sua visita ao apartamento dele teve alguma coisa a ver com o telefonema que recebeu quando de serviço no hospital mais cedo, na mesma noite? Um telefonema solicitando que enviasse uma ambulância ao cais? Sim. Quem foi que fez o chamado? Foi Rodney. Rodney Harrington? Sim. Como soube disso? Ele se identificou para a senhorita? Não, eu reconheci a voz dele. Mas em nenhum momento durante essa conversa ele se identificou. Não. Após receber o telefonema, o que fez? Eu despachei a ambulância. E depois? Terminou meu horário logo depois disso. Foi diretamente ao apartamento do seu ex-marido ao sair de serviço? Não. Para onde foi? Fui a uma festa. Onde? Na casa do senhor e senhora Dave Schuster. E quanto tempo ficou lá? Pouco mais de uma hora. Ainda estava na casa dos Schuster quando a senhora Anna Chernak foi informada lá da morte do seu filho. Sim. E não ligou a morte de Joe Chernak no cais com o chamado telefônico que recebeu do seu ex-marido pedindo que enviassem uma ambulância para lá? Não exatamente. O que quer dizer não exatamente? Não exatamente. E não deixou então a tal festa tendo ido para o apartamento do seu ex-marido? Sim. Então repito a pergunta. Não fez a ligação da morte de Joe Chernak com o telefonema não identificado de Rodney Harrington? Tudo que eu sei é que queria falar com Rodney. E seu ex-marido estava em casa quando chegou? Sim. Quem mais estava lá? Ninguém. O sargento Goddard declarou que o irmão dele, Norman Harrington, estava presente quando ele chegou. Norman chegou depois. Então esteve sozinha com seu ex-marido. Por quanto tempo? Meritíssimo, eu protesto contra as referências da promotoria, em desacreditar o caráter da senhorita. Aceito o protesto. O senhor adequadamente já estabeleceu as relações entre a testemunha e o acusado, Sr. Fowler. Então vou refazer a pergunta, meritíssimo. Quanto tempo ficou lá até Norman Harrington chegar? Eu não sei exatamente. Acho que uns 10 minutos. E o acusado admitiu que chamou o hospital pedindo a ambulância? Se ele admitiu? Sr. Fowler, eu não o acusei de coisa alguma. Deixe-me repetir a pergunta. O acusado admitiu que foi ele quem telefonou ao hospital pela ambulância? Sim. E admitiu ter estado no cais antes do chamado? Sim. Admitiu ter tido uma briga com o falecido Joe Chernak? Sim, mas... Ele admitiu saber que Joe Chernak tinha morrido? Sim, mas foi um acidente. Testemunhou a briga, senhorita Anderson? Não, mas eu... A testemunha é sua. Senhorita Anderson já declarou que foi a uma festa na casa do senhor e senhora David Schuster antes de ir ao apartamento do acusado. Sim.
Poderia dizer aos jurados quem era seu acompanhante aquela noite? Era o senhor. Que os registros mostrem que a testemunha indicou a mim mesmo, Stephen Corday, advogado da defesa. Comentou o telefonema que recebeu do acusado comigo alguma vez durante o decurso daquela noite? Não, Por que não? porque achei que não era da minha conta. Em outras palavras, não tinha desejos de se envolver ou a qualquer outro nos assuntos de Rodney Harrington. Exato. O que mudou sua ideia? Eu fiquei sabendo que Joe Chernak estava morto. Pensei naquele telefonema e achei que Rodney poderia estar em apuros e talvez eu fosse a única que soubesse. Precisava descobrir. Teria feito a mesma coisa por um outro conhecido que achasse estar em apuros? Sim, acho que teria. Então sua ida àquele apartamento não foi um ato de submissão para com o ex-marido, mas um ato de compaixão para com o semelhante que achou estar precisando. A mesma espécie de compaixão prescrita para toda a humanidade pelo mesmo livro no qual juraram dizer a verdade neste tribunal. Exato. Depois que o acusado lhe contou os eventos que tinham acontecido mais cedo aquela noite, ele anunciou sua intenção de ir à delegacia voluntariamente? Sim. E em seguida abriu a porta para ir à delegacia? Abriu, sim. E que soubesse, alguém daquela sala estava a par que o sargento Goddard estava fora da porta na hora que Rodney abriu-a para sair? Não. Obrigado, senhorita. Eu não tenho mais perguntas no momento. Tem alguma pergunta para reformular a testemunha? Sim, meritíssimo. Só uma pergunta, senhorita Anderson. Ainda é empregada do Hospital dos Médicos? Não. Pode dizer aos jurados onde trabalha presentemente? Trabalho para o Sr. Martin Peyton. Martin Peyton, o avô do seu ex-marido? Sim. Por enquanto é só. Pode descer, senhorita Anderson.